Jesus começa a falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. E aqui ele usa um termo muito bonito, um adjetivo para o Espírito Santo. Quando vier o defensor. O que é o defensor? É o paráclito, é o advogado de defesa. Usando uma terminologia jurídica do tempo, ali do seu tempo, nosso Senhor fala então do Espírito Santo como esse Deus que advoga ao Pai em nome do Filho em cada coração dos batizados. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós a Deus. Sendo Deus, ele intercede a Deus por nós. Veja que amor da Santíssima Trindade. O Pai que nos criou, o Filho que nos salvou, nos dão agora o seu Espírito, que vem defender-nos. De quê? Do maligno. Que vem defender-nos de quê? Das nossas fraquezas. Que vem fazer a nossa defesa diante de Deus, dos nossos pecados, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. Por que o Espírito Santo é tão necessário? E Jesus deixou justamente para o final, para falar mais. Ele falou várias vezes sobre o Espírito Santo. Aquele que crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. Ele está falando do Espírito Santo de São João. Quando ele falou para Nicodemos, necessário vos é nascer da água e do Espírito. Está falando do Espírito Santo. Então várias vezes ele falou. Ele mesmo recebeu o Espírito Santo no seu batismo enquanto homem, porque enquanto Deus, ele sempre tem e terá o Espírito Santo. Mas ele deixa porque vai ter aquele tempo de maior perseguição. E no tempo da perseguição, meus irmãos, se a gente não tiver uma grande intimidade com o Espírito Santo, a gente não suporta. Sabe qual é a melhor maneira da gente, quando estiver muito acossado pelo inimigo, um tempo de tentação, quando a gente vê pessoas, às vezes dentro da própria igreja, nos perseguindo, gente também da nossa família, sem compreender, não é? As pessoas se levantam de repente contra você e você percebe que é uma coisa desproporcional, que não tem um propósito, não é uma coisa justa, é uma coisa extremamente injusta. É você ficar cheio do Espírito Santo. Uma das maiores orações de exorcismo, por exemplo, é orar em línguas. Quantas vezes a gente começa a orar em línguas com unção, não é só orar no mecânico, porque a gente, às vezes assim, principalmente com música, por isso que tem hora que eu digo, para a música, porque você fica com aquela melodia, a melodia, ela é envolvente, aí você às vezes fica no automático, né? Mas quando você ora em línguas, ou melhor, deixa o Espírito Santo de Deus orar com gemidos inefáveis dentro de você, quantas vezes a gente visualiza o demônio saindo desesperado, às vezes até com a mão nos ouvidos. Claro que é só uma forma de Deus fazer a gente compreender que o demônio não suporta ouvir a oração em línguas, que a oração em línguas verdadeira é o próprio gemido do Espírito Santo, e ele não suporta o Espírito Santo. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa saber que é o Espírito Santo e dizer que é o demônio, é o pior pecado que existe, porque a pessoa chegou no pior do demônio. Ela justamente está fazendo o contrário da obra do Espírito Santo. Ela está fechando as portas para toda a misericórdia e toda a salvação de Deus. Por isso, meus irmãos, esse é um tempo de orarmos muito em línguas, de pedirmos batismo no Espírito Santo, de buscarmos os dons, mas também os frutos do Espírito Santo, não é? E vencermos os frutos da carne. Eu aconselho vocês a pegarem Gálatas 5 e verem lá os frutos da carne, dever de casa, os frutos da carne e os frutos do Espírito, e pedir não só os dons, mas os frutos, porque os dons não santificam,
Deus dá o dom a quem Ele quer. O dom serve para edificar o outro, mas o que nos edifica e nos santifica, e nos faz crescer, não só no momento apenas de combate espiritual, mas nos faz crescer na nossa fé, é vivermos nos frutos do Espírito, é produzirmos os frutos que são a alegria, a bondade, a fidelidade, a paciência, o autodomínio, o autocontrole, e todos, como vocês vão ver. Nos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura de hoje, já estamos no capítulo 16. Os Atos dos Apóstolos tem 24 capítulos, 28, já estamos no 16, já estamos mais do meio, mais da metade. Até Pentecostes nós vamos ler todo o ato dos apóstolos. Como o evangelho foi se desenvolvendo, foi saindo ali da região da Galileia, da Judéia, do povo de Deus, e foi se espalhando, não é? E nós vemos hoje uma das primeiras convertidas ali na Europa. Como é o nome dela? Lídia, uma mulher muito rica, uma comerciante de púrpura, né? De linho, de tecidos. E ali ela estava no sábado, era com certeza de tradição judaica, e ela ouviu o evangelho. E o Espírito Santo de Deus abriu seus olhos, tocou, abriu sua inteligência, e ela convida os apóstolos para ficar na sua casa. E ela e toda a sua família é batizada. Das experiências mais bonitas que eu tive, nunca me esqueci, foi justamente ali no santuário, que é uma igreja ortodoxa, mas eles como recebem também muitos católicos, eles permitem que seja celebrada a Santa Missa. Tem a igreja ortodoxa na frente, e no lugar onde ela foi batizada, naquele riozinho, tem um altar. A gente celebra assim, um pouco ao ar livre, e o rio passando assim na frente do altar, uma coisa linda, né? E ali a gente celebrou. Você estava, minha filha? Não sei se alguém estava. Acho que Bruninho estava, não era, Bruninho? É uma experiência muito linda. Tem até uma bênção do Frei. Depois publique isso, Bruninho. A bênção do Frei, que eu dei uma bênção ali da casa de Lídia, daquele lugar onde ela foi batizada, ela e toda a sua família, para mostrar também que as crianças eram batizadas já naquele tempo. Quando a família era convertida, o pai ou a mãe, ou os dois, todas, inclusive as crianças. Isso foi desde o início da Igreja Católica. Sempre foi assim. E essa mulher se torna um modelo para nós. Como é importante uma mulher de Deus, uma mulher que leva toda a sua família para o Evangelho, para a graça de Deus, para a igreja, com sabedoria. Uma mulher que ora, uma mulher que vive a palavra de Deus, vive a fé da igreja. Ela vai ser uma bênção, não só para ela, mas para toda a família. Assim como uma mulher estuda, né, às vezes coloca a perder, como homem também estuda, coloca a perder toda a sua casa. Uma mulher santa santifica todos, né? Começar do seu esposo, que às vezes os homens são mais, nós homens somos um pouquinho mais difícil, mas quando uma mulher se entrega a Deus, ela tem mais facilidade de converter toda a sua família.